Muito bem, meus nobres. Aqui é o professor Euclides. Estamos com mais uma aula. A aula dessa vez é a aula sobre Primeira e Segunda Reis, que é a continuação de Primeira e Segunda Samuel. Nós vamos dividir essas aulas em 3 lições. A primeira lição que nós vamos ter agora, então, é título e conteúdo. Que Deus nos dê a graça e a sua bênção para que possamos fazer bem esta nossa lição. Bom, os 2 livros constituem o mesmo princípio. É a continuação lógica dos livros históricos, 1º e 2º Samuel, que, num passado distantes, eram 1º e 2º Reis, e 1º e 2º Reis eram, consequentemente, 3ª e 4ª Reis. Essa divisão foi adotada, inclusive, na Vulgata, na tradução de São Jerônimo, nas primeiras versões. Mas hoje, essa nomenclatura já caiu em desuso. Por que foi feita essa divisão? Para melhor, mesma ideia de melhor facilitar o uso dos manuscritos pelos alexandrinos, pelos tradutores alexandrinos de 70. Mas é óbvio que no texto hebraico é um único texto só, o texto dos reis. O que narram Primeira e Segunda Reis? Narram um período de mais ou menos 400 anos, 972 a 561, que é o período entre o finalzinho da vida de Davi, todo o período do grande rei Salomão e o período dos reis do norte e do sul, de Israel e de Judá, os reis de Samaria. A divisão que ocorreu nos reis após a morte de Salomão. Então nós vamos estudar isso hoje. Então o conteúdo é esse, né? Começa nos últimos dias de Davi, 972, e termina com a libertação do rei Jeconias de Judá, que foi levado em cativeiro para a Babilônia em 561. São mais ou menos 400 anos de história, e nesses 400 anos de história nós temos, dentro de 1ª e 2ª Reis, 3 partes. O reinado de Salomão, o esplendor e a sua decadência, que estão em 1ª Reis 1:1 a 1ª Reis 11:43, que é a primeira parte. A segunda parte é a separação histórica dos 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, o reino de Judá e o reino de Samaria ou Efraim, como queiram chamar, que está em 1ª Reis 12:1 até 2ª Reis 17:41. Essa é a localização dessa segunda parte. A terceira parte é a história do reino de Judá até a destruição de Jerusalém, a tomada de Jerusalém e o exílio babilônico, que está narrada em 2ª Reis, capítulo 18:1 até 2ª Reis, capítulo 25 a versículo 30. Então essa é a divisão. Reinado de Salomão, separação histórica e a história do reino de Judá até a sua queda. A primeira parte, vamos estudar ela agora. Então, vamos distinguir dentro da primeira parte quais são os períodos importantes. Bom, os preliminares, que seria a sucessão de Davi, né? E a morte desse, que está narrada em 1ª Reis, capítulo 1, de 1 a 2, né? A eliminação dos adversários políticos do novo rei, nós temos 2, 13 até o versículo 46, nós temos essa narração. É importante aqui a eliminação dos adversários políticos. Você imagine, o rei Davi tinha uma corte enorme e ali quem queria, temos disputas internas entre filhos, mas o fato é que o rei Salomão, sobe ao trono. Isso é narrado o seu governo é narrado no capítulo 3, versículo 11 até o 43. E dentro dessa parte do rei Sol, nós distinguimos em 2 sequências. A sequência das glórias, o rei sábio, o construtor, que está em 3:1-10 até 10:29. E no capítulo, em 1ª Reis, capítulo 11, 1 a 43, nós temos os insucessos de Salomão. É muito interessante essa dinâmica dentro dos livros históricos. Cada rei
e isso serve para vocês, meus caros alunos, como chave de leitura do primeiro e segunda reis. Cada rei tem uma peculiaridade. Ele deslumbra, ele mostra uma maneira de viver o governo, uma maneira de governar. Existem os reis bons, os reis ótimos, os reis maus, e tudo isso dá uma ideia para o leitor de Primeira e Segunda Reis de como é que eu vivo o governo, como é que eu governo a minha vida, a vida daqueles que dependem de mim, né? Do ponto de vista tendo como base o que é a fidelidade ou a não fidelidade ao projeto de Deus. Então essa é a dinâmica de Primeira e Segunda Reis, que na próxima lição nós vamos avaliar e vamos entrar um pouco mais nisso, apenas como chave de leitura para vocês entenderem, porque é uma sequência muito lógica das coisas, e isso tem uma organização, mas são histórias que sucedem, parece que as pessoas não aprendem com seus erros, é que cada erro é importante, como cada acerto é importante. Então, para o povo de Israel, isso tem uma sabedoria por detrás. Então, isso serve como chave de leitura. Então, quando vocês forem ler os reis, peguem um a um o que ele ensina, né? Aqui serve aquela máxima: não existe ninguém que não saiba nada para ensinar, e não tem alguém que saiba tudo, que não precisa aprender nada. Então está dentro dessa lógica. A segunda parte, que é 1 Reis 12, 1 a 2 Reis 17, é a divisão. E aí é composta de uma galeria de reis, os reis do norte, os reis do sul, os de Samaria e os de Judá. 12 reis se sucederam em Judá, todos da mesma dinastia davídica. Então se cumpriu a profecia, ou seja, Deus é fiel a Davi, que diz assim: a sua família não deixará o trono. Então eles se mantêm estáveis, é uma sequência dentro da mesma dinastia, os descendentes de Davi, que várias vezes é posta a perigo, né? Não foi uma situação tão simples assim, não só pelos reinos do norte, mas os próprios vizinhos, as nações vizinhas. Então, como diz, são 12 reis que sucedem-se em Judá, todos de uma única dinastia, ao contrário do que acontece em Samaria. Samaria são 19 monarcas de 9 dinastias diferentes. Então, aqui serve a máxima: quanto mais dividido, mais fraco fica. É o fato de que Samaria é invadida, é tomada muito tempo, muito antes do que acontece em Israel. E o grande fator de enfraquecimento desse reino do norte é as divisões internas. Muitas vezes quem tomava o poder era financiado por alguém de fora. E isso foi enfraquecendo, desgastando não somente institucionalmente o reino de Samaria, mas também espiritualmente. Os profetas vão falar muito disso, ou seja, toda vez que eles se unem, eles fazem um pacto. Não uma aliança com Deus, mas um pacto com um rei, com uma cultura, com uma religião estrangeira. Isso enfraquece enquanto... Depois nós vamos tratar disso, é a divisão, né? Enquanto o reino de Judá mantém Jerusalém como centro político, administrativo e religioso do reino de Judá, para começar, Jeroboão, que é o primeiro rei do reino do norte, ele já divide Dan e Siquém. Então isso é muito triste e marcante isso. Os episódios que vão marcar esse mais ou menos do ano 930 a 971 é o ciclo de Jeroboão, que é um rei que se proclamou a separação das 10 tribos do norte, constituiu o santuário de Betel e de Dan, que é aquele que falei, colocou os bezerros de ouro lá, símbolos de uma divindade. Isso é narrado em 1 Reis 12, 1, 13 e 44. E para o povo que, assim, se afastar de Jerusalém como centro espiritual. Esse rei também criou santuários próprios, cismáticos, então os ditos santuários altos, né? O ciclo do profeta Elias e o profeta Eliseu. Então nós temos dentro dessa temática os profetas que falam contra essa dinâmica de governo.
Também nós temos o golpe de estado de Jeú, as façanhas do rei Joás de Judá e o reinado de Acás de Judá. A situação do reino do sul e do norte, a situação geopolítica de Primeira e Segunda Reis, o que é contado, como é que é a situação daquele povo naquele momento, daquela nação, do povo de Israel, como é que é? Bom, o povo de Israel vivia entre a Síria, Babilônia e Egito. Esses grandes povos, até Salomão, se mantêm distantes, mas se mantêm ali, ao redor. Quando há a divisão do reino após Salomão, então eles se veem no direito de querer também a sua parte dessa região. Primeiro porque o reino de Israel, ou seja, a terra de Canaã, ficava num caminho comercial entre as rotas de comércio do Oriente. Então, isso fazia com que muitos povos usassem aquele caminho de uma maneira estratégica. E Israel estava ali. Naquele processo que o rei Salomão, inclusive, ele acaba sendo vitimado por essas fraquezas, mas nesse caminho foram muitas alianças, foram uma grande diplomacia salomônica nisso. Mas, com a morte de Salomão, isso deixou de ser. O primeiro filho, Roboão, não tinha esse tato, não sabia ouvir os seus conselheiros e impôs a duras penas ao povo uma política de opressão, e isso enfraqueceu. Então, fraqueza, opressão, desgosto, isso tudo unindo as oportunidades que os povos estrangeiros podiam dar, fez com que houvesse a divisão entre dois reinos e, inclusive, internamente houvessem divisões também. Então, nós podemos dizer que, ora o Egito, se colocava, Egito, a Síria, a Babilônia, se colocavam entre guerras entre eles e Israel ficava no meio, ora Israel se colocava também como para defender em litígio com essas outras nações. O que havia era uma grande política de alianças, que ora mais fortes, ora menos fortes, elas existiam tanto para defender o reino do sul quanto do norte, quanto o reino de Salomão, quem soube fazer melhor essas alianças. Os profetas não gostavam desse tipo de governo, o governo das alianças com povos estrangeiros. Isso nós temos marcante em Isaías 30, 1:7. Nós vamos encontrar isso também em Jeremias 2:18, em Isaías 36, 41, quando eles falam de verdade contra esse tipo de ação, contra esse tipo de... Vamos ver aqui, Isaías 30, 1:7. Vamos ver o texto. Isaías 30, 1:7. E o texto vai dizer o seguinte para nós: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim, conclui aliança sem o meu consentimento, acumulando assim falta sobre falta. Então, eles se voltam para o Egito sem me consultar, para refugiar-se sob a proteção do faraó, para abrigar-se à sombra do Egito. O apoio do faraó vos será decepção e abrigo na sombra do Egito, uma ignomínia. Então, oráculo contra as feras do sul, para mim a tribulação e a angústia que vem do leão e da leoa, da víbora e do dragão, conduzirão as riquezas sobre o dorso de jumentos e os tesouros sobre a corcova de camelos, para ofertá-los a um povo que não me serve de nada. Então, essa é a visão que Isaías dá daquelas alianças. Ou seja, Deus não é a favor delas, Deus não as pediu e
todo e qualquer tipo de aliança com o povo estrangeiro, colocando a confiança da segurança num rei, num monarca estrangeiro, é uma traição à aliança. Isso é muito interessante. Então, o conteúdo, o que nós temos é entre Acás de Judá, os reis Oséias e Samaria, né? Nós vemos que ora mais, ora menos, essas alianças sempre existiam. E todas as vezes que havia uma luta contra essas alianças, o rei era destituído, o rei era derrubado. Então, o que levou à queda de Samaria? A queda de Samaria, na verdade, foi um esforço de Oséias da Samaria em reorganizar, em fazer, em parar com os tributos, com as alianças com os assírios e impor novamente uma unidade, uma reforma litúrgica, uma volta à fidelidade. E aí, sim, sem o apoio de Judá, sem essa unidade interna, porque todos os governantes e os aspirantes ao governo já estavam acostumados com isso, levaram ao quê? A queda de Samaria. Então, o que nós temos, por fim, é esta dinâmica que levou um afastamento. E aí nós vamos ter a terceira parte, né, que é 2 Reis 18, 1:25 até 30, que descreve a história do reino de Judá desde 721 até 587, quando foi a queda. Neste período, há um declínio religioso, né, em que se destacam figuras de reis reformadores como Ezequias e Josias. Ezequias em 716 a 687 e Josias em 649 a 609. Esses dois reis, eles são reis, os ditos reis ótimos, eles são homens piedosos, que lutaram contra o culto pagão, criaram uma intensa atividade literária, ou seja, fazer com que a palavra chegasse aos judeus, e foram recolhidos máximas para a educação do povo de Israel. Então, o livro dos Provérbios é desse tempo, desse período, e também aqui são várias compilações da lei. São deste período, o período de Ezequias, que está narrada em 2 Reis 18 até 2 Reis 20, 21. E sucede a ele também Josias. Josias, a narração do texto, 2 Reis 22, 1 a 23, 30. Também é outro entusiasta, outro rei reformador, entusiasta do culto a Javé. E durante a obra da restauração do templo feita por Josias, foi encontrado um exemplar da lei. 2 Reis 22, 3, 23 vai narrar essa cena. E esse código da lei que dá origem à tradição deuteronomista, que está como pano de fundo, ou seja, a fidelidade à lei, a nova lei. Ou seja, a nova lei é a fonte de reconstrução do nosso templo. Isso vai ser servido tanto pelos profetas quanto pelos reis bons, ou seja, a fidelidade ao rei de Israel. A nossa força, a nossa confiança está em Deus. Então isso que é mais importante aqui. Então é novamente celebrada com solenidade original a Páscoa, e Josias morreu sob perseguição de Faraó. Então aquilo que Isaías falou se cumpriu. Ou seja, essas alianças que foram feitas com o reino de Israel, elas repercutiram também sobre o reino de Judá. Então, ele, num combate contra o rei Necal, né, o faraó do Egito, que acontece em 2 Reis 23, 2 seguintes, nós vemos uma coisa muito interessante. Todas as pessoas de vez em quando escutam essa palavra, né? O Armagedon, ou seja, a batalha final. Então isso aconteceu na planície de Megido, né? Então é esta cena que é narrada e que, segundo a tradição hebraica, será imagem da batalha final, do bem contra o mal. Então, sob Josias, teve início a atividade profética do profeta Jeremias. Enfim, nós temos essa divisão. Salomão, o reino de Salomão, a divisão e o reino de Judá. Então, esse é o conteúdo da nossa primeira lição. Nós vamos seguir
a próxima lição agora vai tratar de vermos como é a mentalidade por detrás das biografias, das histórias que tem. Então, a mentalidade do povo de Israel em 1ª e 2ª Reis. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima. Não esqueça de dar um joinha aí para o nosso vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima, fiquem com Deus.